Graça e paz, meus queridos irmãos, queridas irmãs e telespectadores de YouTube. Vamos hoje para mais um vídeo de estudos da Palavra de Deus, baseado em Judas, que só tem um capítulo com 21 versículos. O nosso primeiro versículo desse capítulo nos diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziam alguns que já antes estejam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube, isto que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram os princípios, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação com aqueles e ido após outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes semelhante adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, e me disse, o Senhor te responda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se comportam. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levantados pelo engano do prêmio de Balaão. Pereceram na contradição
de Core. Estes são manchas em vossas festas de amor, branqueando-se convosco e apresentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para que os quais esta é eternamente reservada negrura de trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: E eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haviam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que em si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando discernimento. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ora, aquele que é poderoso, já foi, 25, ao único Deus sábio, Salvador, nosso seja a glória, majestade e domínio, e o poder, agora e para todos sempre. Amém. Vamos se deter aqui um pouco no versículo 1, que ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus. Olha só aqui, ó.
a força como ele se identifica, né? Judas, servos de Jesus Cristo. E em segundo lugar, o parentesco é carnal. Aos irmãos de Tiago, aos santos, aos chamados santificados e conservados por Cristo Jesus, por Jesus Cristo. Porque primeiro ele diz santificados em Deus. E em segundo lugar ele diz conservados por Cristo Jesus. Primeiro, Deus veio e criou a humanidade. Não vou contar a história do Gênesis aqui, fica para outra oportunidade. Mas aí a gente vê o seguinte: a importância que ele deu de ser servo de Jesus Cristo. Coisa que muitas vezes nós, como cristãos, não estamos dando mais essa importância. Primeiro ele botou na frente servo de Jesus Cristo. E em segundo lugar, o parentesco, né? Irmão de Tiago. Por que ele fez isso aqui? Para ele se identificar que o Judas que está falando aqui não é o Judas que matou Jesus, que entregou Jesus para ser morto, mas sim o Judas que realmente era servo de Jesus Cristo. Não tinha ganância. Interessante, mais à frente, ele fala que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proclamar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te responda. Olha só como o diabo é ousado, né? Primeiro, Moisés morreu e ele veio brigar o corpo de Moisés, querendo dizer que Moisés era servo dele e não servo de Cristo. Um homem que tirou uma nação todinha da escravidão. Certo que todos não chegaram a entrar na terra. Nem ele próprio entrou na terra prometida, que manda leite e mel. Mas você vê como Satanás ele quer tudo que Deus fez para desfazer, né? Desde lá do começo, lá do Éden, né? E você vai olhando ao decorrer dos livros, dos escritos bíblicos, você vê que Satanás sempre esteve fazendo ao contrário, dizendo o que não era, dizendo ao contrário realmente, distorcendo o que Cristo diz. Vamos se reportar um pouco lá para trás, lá para o começo, lá para o Éden, quando ele astutamente entra no corpo da serpente para enganar a Eva. Ele chega e diz para Eva: Deus disse para vocês não comer de nenhum fruto do jardim. Aí Eva disse: negativo. Deus disse para a gente não comer da árvore do centro do jardim. Então, que certamente nós morreríamos
Aí o que ele faz? Ele vai botar, ele inverte. Certamente não morrerás, serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele não quer que vocês sejam conhecedor do bem e do mal. A Eva viu que era um fruto chamativo aos olhos, tal. Daí gostou um pouquinho, gostou. Passou para seu esposo Adão. E aí, o que é que aconteceu? Todos nós sabemos. Comeram do fruto e perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus ao cair da tarde. Deus o chamou e ele não foi. Não é a questão de Moisés. A questão de Moisés que Moisés era decidido. Ele queria, ele ia atrás. Por isso que Deus mandou a tanto dele dizer: Deus, não dá para mim conduzir o teu povo, que eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos estão dizendo que Moisés era gago. Mas para mim, quando ele fala de ele ser pesado de língua, é que ele realmente jogava com a verdade. Doesse em quem doesse. Ele estava ali e dizia a verdade. Sem sombra de dúvida. Ele chegava e... Enfim, né? É um assunto que, se a gente for falar aqui, a gente passa a noite toda falando e não termina. Agora eu quero deixar bem claro aqui porque Moisés não entrou na Terra Prometida. Porque ele era gago, porque ele era isso, não. Porque simplesmente lá no deserto, Deus mandou ele falar com a rocha para brotar água, e ele foi e fendeu, com raiva do povo, irado com o povo, foi e fendeu a rocha. Aí você pergunta, por que Deus não perdoou ele? Porque aquela rocha que Deus mandou ele falar, ali ela estava simbolizando o próprio Jesus, que viria e morreria pela humanidade. A rocha que ia brotar água era exatamente o símbolo da água da vida, que era Jesus, que é Jesus e que há de vir. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, que essas palavras não venham ficar só nas minhas explicações, mas sim que elas venham produzir o resultado que ela tem que produzir na minha vida e na vida das pessoas que vão ouvir este vídeo, ouvir e ver este vídeo, que elas possam se converter, não se convencer e se converter a Ti de corpo e alma. Todos são meus pedidos e agradecimentos escondidos dos méritos do Filho Jesus, aquele que morreu, mas vive ainda para todos sempre. Amém.